Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Crise no Newcastle. Crise, meus amigos, no Betinha Castle. Quem lembra do Betinha Castle? Rapaziada, vocês acham que é só em time do Big Six que tem as narrativas, as análises mais ou menos? O que é que tá acontecendo com o Newcastle? Os caras querem derrubar o Ed Howe, velho. Mano, o Ed Howe talvez seja o menos culpado de tudo. O Ed Howe talvez seja o menos culpado de tudo que tá acontecendo no Newcastle. O Newcastle é, obviamente, o fora de campo que entra dentro de campo. Outra coisa. Calendário europeu, né? A gente já viu esse filme antes, não já viu, não? Do Newcastle tendo dificuldade de conciliar Champions e Premier League. A gente já viu isso antes, não é novidade. É novidade pra você? Não é pra mim. Viu como é difícil conciliar a cada 3 dias? Olha o exemplo do Napoli aí. É, rapaziada, esse negócio de jogar a cada 3 dias não é fácil, não. Também quero falar do Borussia Dortmund, meus amigos, porque o Borussia Dortmund, gente, é um time comum. Não tô falando do tamanho da instituição, mas o futebol que pratica. O Borussia Dortmund é um time comum e até o Schlotterbeck criticou o time. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreve no canal, ó. Quadro novo para membros, BC Show. O Arne Slot passou a Lola no Xabi Alonso. Passou a Lola. Está faltando vontade no Real Madrid. BC Show, 45 minutos. Só análise. Cara, o BC Show tá show. Seja membro, tem a opção aí pelo YouTube. E também a opção via Pix na descrição, belezinha? Vamos lá, rapaziada. Vamos falar do Betinha Castle. Primeiramente, rapaziada, Betinha Castle, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. O Betinha Castle não tá bem, levou 3-1 pro Brentford, né? Futebol de terrorista aí do Brentford. Vamos lá, rapaziada, o que tá acontecendo com o Newcastle? A parte ofensiva, talvez... Qual é a grande responsabilidade do Ed Howe? A parte ofensiva. A parte ofensiva. Agora, rapaziada, 2 coisas. O que eu sempre falo pra vocês da Premier League. Fisicalidade no meio campo. A liga tá mais física. Todo mundo tá seguindo um pouco, indiretamente, todo mundo tá seguindo o meta do Newcastle. Então o pessoal tá começando a igualar com o Newcastle fisicamente. Muita correria, muita briga. E o Newcastle já vem ferrado de competições no meio de semana. Vamos lembrar? O Newcastle também tá nas quartas da Copa da Liga. O Newcastle tá disputando Champions e não tá tendo muita rotação. Sabe por que não tá tendo muita rotação? Porque os caras do banco não estão contribuindo. Entendeu? Não estão contribuindo. O Elanga tá... Começo horrível do Elanga, do Perelanga. Então tá todo mundo igualando fisicamente o Newcastle já não tem mais aquele boost, aquela energia de jogar uma vez por semana. Tá difícil conciliar o calendário. E a Liga, obviamente, já se ligou como joga o Newcastle. E a Liga tá cada vez mais o quê? Atleticismo, fisicalidade. Atleticismo, fisicalidade. Que era talvez o grande ponto forte do Newcastle. E todo mundo tá fazendo isso. Eu lembro que no começo da temporada do Brentford eu falei, tem muito time seguindo o meta Newcastle. De fisicalidade no meio campo, jogo de pressão, jogo de atleta, de forçar erro. É isso que tá acontecendo. A parte ofensiva não tá legal, Ed Howe. Aí, pra mim, a responsabilidade dele é isso. E ele tem material humano. O Ramsey, eu acho que ele poderia utilizar melhor. Eu acho que ele poderia talvez fazer um 4-2-3-1 com o Ramsey de 10. Ele poderia fazer isso. Ele tem o Valtemade. Ele poderia dar certo, talvez voltar pro 3-4-3, porque ele já jogou no 3-4-3 e deu muito certo. Ficar ali com o Tonali e Bruno Guimarães no meio campo. Usar o Murphy de ala pela direita. Entendeu? Agora, o Livramento tá fazendo muita falta.
Tá muita falta o livramento da parte defensiva. O Gordon tá machucado, mas não tava jogando bem. Aí vamos pras individualidades. O Gordon não tá jogando bem. Parece que o hype do Gordon tá mexendo com ele. Tá achando que é craque demais. O Barnes é um bom jogador, nada demais, mas também nada de menos e nada demais. O Walter Mendes tá sofrendo. O Murphy, gente, o Murphy é um jogador limitado que entrega muito pro time. É isso, não é? O Murphy é um bom jogador, apenas isso, um bom jogador. Cara que entrega pro time, coletivamente, e só. No meio campo, quando o Tonali não joga um grande jogo, Joelinton, você dava pra ver que o Joelinton entrou bichado, o Bruno Guimarães tá jogando sozinho no meio campo, e o Newcastle foi meio que varrido no próprio estilo de jogo deles. E você vê claramente que o Newcastle já não tem mais aquele pump. Sabe o pump do Super Newcastle? Tá difícil. Agora vamos por fora de campo. A janela foi uma bagunça. Novela Isaac. Começou a tentar um monte de nome. Tentou Sesco, tentou Nico Williams. Aí voltou pro Walter Mendes pagando uma grana alta. Toda a crise, não conseguiu contratar os primeiros alvos, tentou alguns zagueiros, correu pro Malik Tchok, que tá até indo bem, teve toda a novela com Isaac novamente, você não conseguiu talvez reforçar, trouxe o Ramsey, e Elanga também, algumas contratações, por exemplo, o Elanga é um cara que prometia mais, mal também, ele é um jogador limitado, o Elanga, né? Então, toda a bagunça, o Ed Howe não tá conseguindo dar uma consistência pro time, o calendário afeta muito e individualmente muita gente tá mal. As contratações, só praticamente o Valtemade tá vingando. Aí, rapaziada, vamos pra narrativa da bola. Ó, Newcastle e tudo mais, ó, ó. Os problemas, olha isso aqui, ó. Os problemas são óbvios, eles não são uma ameaça. Há quantas semanas eu tô falando da parte ofensiva do Betinha Castle? Há quantas semanas o BCzinho tá falando da parte ofensiva do Betinha Castle? Hein? Aí, ó. A defesa tá indo mal, o Walter Mendes não é pra culpar. Olha isso aqui, ó. Mas não tá funcionando o seu estilo e perfil fora de casa. Não tem controle no meio campo. Aí, ó, a narrativa, falando que com o Walter Mendes não dá certo fora de casa na Premier League. Pra você ver. Vocês acham que é só no Big Six que tem narrativa? Com o Walter Mendes é o menos culpado aí. Ele volta, olha aqui o Walter Mendes, ó. Ele volta, ó, pro meio campo, pisa no meio campo, ele marca pressão. É o menos culpado. Agora, cadê o Barnes ajudar? Cadê o Murphy? Cadê os laterais? Cadê a ultrapassagem? O Trippier jogou mal ontem. E você vê claramente, rapaziada, que o Newcastle não consegue se impor como fazia com pouca energia. Agora, esse papo de demitir o Ed Howe, isso é loucura, velho. Cara, pra mim pode rebaixar o Newcastle, eu não demitiria o Ed Howe. Você tá doido? Demitir o Ed Howe? Isso é papo de doido, velho. Isso é papo de torcedor do Liverpool. Isso é papo de doido. Demitiu o Ed Howe, isso é loucura, velho. Loucura, loucura, loucura. Mas, bagunçado, tudo mais. Novamente, rapaziada, o fora de campo que entra dentro de campo. O fora de campo que entra dentro de campo. E, novamente, calendário. Jogar 3 vezes por semana faz muita diferença, rapaziada. Não subestimem isso. Simplesmente não subestimem isso. Não subestimem isso, rapaziada. A diferença é grande. É brutal. É brutal. Essa é a diferença. Entendeu? Não subestimem isso. Por isso que você tem treinadores como o Rubem Amorim falando. É uma grande vantagem. E temos que aproveitar. O Rubão tá certo, velho. Tá certíssimo. Belezinha? Falar em certíssimo, rapaziada. Vamos falar do Borussia Dortmund? Olha o que o Schlotterbeck falou, rapaziada. Precisamos jogar um pouco mais de futebol. Ah, meu Deus do céu. Cara, quando o capitão fala isso, brother. Mano, isso aqui, claro que vai na tela do treinador, né, velho? Claro, olha essa declaração. Precisamos jogar um pouco mais de futebol.
Brother. Que declaração forte, né, velho? Aí começou, ó. O build. Ó. Nos bastidores, as críticas ao Kovac. De repente, ó. Apareceu. Suddenly pops up. Suddenly assim. But I want to be. De repente apareceu. Resultado, rapaziada. Enquanto o Borussia Dortmund, gente, sempre praticou um futebol de terrorista. Era praticamente um Abel Ferreira ball. Quando tá ganhando, papai, porque, ó, contra o Augsburg foi uma partida patética. Um lixo. O time que tinha levado 6 do Leipzig. Contra o Frankfurt, muito mais ou menos também. Muito mais ou menos. Ganhou de 1-0 do Colônia com gols finalmente. Contra o Copenhague, beleza? Aí perdeu pro Bayern, empatou com o Leipzig. Essa performance já não vinha de hoje. Agora, tava ganhando, né? Tava classificando, ganhou. Ah, perdeu pro Bayern, normal. Ah, empatou com o Leipzig, olha o Leipzig aí, tá bem, né? Ó, mas, ó, tava ganhando, ó. 4-1 no Bilbao, ganhou do Mais, ganhou do Wolfsburg, empatou lá com a Juventus, ó, tava ganhando. Enquanto, gente, futebol é a indústria do resultado. Enquanto tava ganhando, tava tudo bem. Mesmo praticando um futebol patético. Futebol é isso. Mas eu já vinha falando. Há muito tempo eu vinha falando. Esse time do Borussia Dortmund nem fede nem cheira. Eu lembro que no começo do campeonato eu falava: se o rival do Bayern for esse Borussia Dortmund, pode entregar a taça. Eu falava isso no começo do ano. Se o rival do Bayern é o Borussia Dortmund nessa Bundesliga, pode entregar a taça. Esse Borussia Dortmund aí não ameaça nem gato com medo. Nem gato com medo tem medo desse Borussia Dortmund do Kovac. Zero. Agora, começa a perder. Começa a empatar. Futebol é isso, rapaziada. Agora, eu não vou ser tudo isso aqui que eu tô falando. Eu só tô falando isso, futebol lixo, patético, horroroso, porque eu já vinha falando. Porque quando tá ganhando, é muito fácil elogiar. Tá ganhando, uhul, pipipi. Por exemplo, o Leverkusen. O Leverkusen vinha ganhando sofrendo. Agora que deu uma melhorada. Agora que deu uma melhorada de performance mesmo. O Leipzig perdeu pro Hoffenheim fora de casa. É um resultado normal. O Hoffenheim é bom. É chato. 4 vitórias seguidas do Hoffenheim. Acho que ele perdeu pro Bayern. Não, Colônia 1-0. Olha aí. Entendeu? Acontece. Então, eu já vinha falando isso do Borussia Dortmund. É um futebol paupérrimo, pragmático. Às vezes eles jogam com intensidade, às vezes não. O time do Kovac parece que escolhe os momentos que joga com intensidade. É um time que é 8-8 em termos de intensidade, tá? Em termos de intensidade é 8,80 durante as partidas. Novamente, é um time que nem fede nem cheira. Qual foi o mérito do Kovac, gente? Ele pegou um trabalho que era um horror. Se o trabalho talvez do Kovac é ruim, com o Sain era horroroso. Era um lixo. Literalmente um lixo. Lixo. O Sain. Lixo total. O que o Kovac chega? Ele chega numa terra arrasada. Ele compacta o time. 3 zagueiros. Novamente, compacta o time para de sofrer, começa a ganhar. Ele começa a potencializar os alas. Coloca os caras mais pela frente. O ADM, o Guirassy começa a fazer gol. Parece que o Guirassy tá jogando bichado. Aí dá uma ressuscitada no Brent. ADM começa a fazer gol. Começa a dar chance pro Duranville. O Ian Couto. Agora eu só não entendi porque. Cara, o Ian Couto tá bem. Porque ele tava jogando bem e nunca mais entrou. O Svensson deu uma caída e tá titular direto. O que tá acontecendo? O Guirassy caiu, dizem que tá jogando bichado. Entendeu? O que é que o Ian Couto fez, Kovac? Ele tava bem. Do nada o Ian Couto foi pro banco. E não entra mais. Por exemplo, contra o Hamburgo, jogou pro Fábio Silva, titular, nem entrou o Fábio Silva. Um Guirassy mal. Ele tirou o Guirassy e colocou o Anselmino.
O Guirassy jogou mal o jogo todo. Ele não tirou antes pra colocar uma energia, pra marcar pressão. Então, gente, o Borussia Dortmund do Niko Kovac, qual foi o mérito dele? Compactou o time, achou um padrão ofensivo, abriu o campo mais, os alas, deu uma potência nos alas. O meio-campo ele conseguiu uma estabilidade ali com o Sabitzer e com o Emeixa, que deu uma rotacionada e botou o Bellingham e o Gross. Ele deu uma estabilidade com o Sabitzer e com o Emeixa. Os jogadores ali por dentro começaram a produzir. As individualidades, porque tem bons jogadores, Guirassy, ADM, Chukwuemeka, Brandt. Bom jogador. O Brandt também não tem mais parte física, mas tecnicamente ele é bom. E ele achou o time mais compacto, parou de ceder tanto gol bobo, como era com o Sain. Deu um padrão pro time, o Niko Kovac. Pegou G4, tá em terceiro colocado, só que o futebol praticado é pobre, é pragmático, não tem nada de mais e não tem nada de menos. É isso. Cara, você tá falando pra demitir o Kovac? Não. Tá aqui, terceiro colocado. Agora, nunca vai ganhar nada com ele. Talvez uma Pokal aí. A Pokal é porque é Copa, né? Entendeu? Copa, Pokal, ninguém sabe como é que vai ser. Mas Bundesliga e Champions. Bundesliga é G4 e Champions tentar fazer uma fezinha, dar uma cagada aí pras oitavas e pras quartas. Não esperem nada mais do que isso, não, viu? Não esperem mais nada do que isso, não. Na Pokal aí, cara, e o Bayern parece que esse ano tá levando a Pokal a sério. E Pokal é Copa, é competição de poucos jogos. Tudo pode acontecer, né? Então não dá pra cravar na Pokal. Mas Bundesliga, ameaçar título, time jogar um futebol talvez mais agressivo, esqueça. Esqueça isso com o Kovac. Esqueça. Agora, time, novamente, rapaziada, o Borussia Dortmund é um time que nem fede nem cheira. É um futebol pragmático. Olha aqui o Schlotterbeck, precisamos jogar um pouco mais de futebol. É isso aqui. Tamo junto.